Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês um pouco dos motivos por que eu acho tão importante investir no exterior. Antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, que isso é muito importante para o canal poder crescer. É uma coisa que não tem custo nenhum, mas tem muito valor para mim e também para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que se interessam nesse assunto. Bom, antes de explicar o porquê que é importante a gente investir no exterior, é legal a gente explicar um pouco o conceito de risco, né? Sempre que a gente está falando de investimentos, a gente está buscando um retorno que carrega junto com ele um risco. Então, quanto maior o retorno, normalmente também carrega um maior risco. Mas existe um jeito de a gente buscar um retorno maior diminuindo o risco. E a melhor forma para isso é a diversificação de investimentos. O que isso quer dizer? Quando a gente começa a desenhar nossa carteira de investimentos, a gente tem que escolher ativos, ou seja, tipos de investimentos que estejam de acordo com um objetivo específico. Então, se a gente pensa muito a longo prazo, a gente vai escolher uma classe de ativos. Se a gente pensa a médio e curto prazo, a gente vai escolher outra classe de ativos. Então, por isso, quando a gente pensa em diversificação, a gente começa a desenhar a alocação da nossa carteira de acordo com esses objetivos em específico. E é importante a gente saber também que mesmo os principais analistas do mercado, os principais gestores de fundos de investimento, mesmo estudando o mercado financeiro todos os dias, ninguém tem a certeza do futuro do mercado. Então, a melhor forma de você se proteger contra qualquer risco é você diversificar sua carteira. Porque normalmente quando uma classe de ativos cai, outras classes podem subir. Então quando a gente desenha a nossa carteira, é importante a gente ter essa visão top-down, ou seja, do macro para o micro na nossa carteira. Então quando a gente olha em diversificação, a gente pode começar olhando em diferentes países, depois dentro dos países, diferentes classes de ativos, como por exemplo renda variável e renda fixa. Depois, dentro de uma mesma classe de ativo, como por exemplo renda variável, a gente pode diversificar em ações, ETFs e fundos imobiliários e por assim vai até chegar nos ativos específicos, ou seja, nas ações, nos fundos, onde que a gente vai alocar aquele dinheiro. Mas quando a gente faz esse desenho de top-down, a gente começa a destrinchar toda a nossa carteira e ter mais certeza de que a gente está diluindo o risco em ativos diferentes. Café tá ligado? Não! Mas tá sem café, tem que fazer mais, quer? Então, falando um pouco da minha experiência, quando eu decidi começar a investir no exterior, eu coloquei como meta que pelo menos 30% da minha carteira tinha que estar alocado lá fora. Isso porque eu percebi que quando o Ibovespa sobe, ou seja, quando a nossa Bolsa do Brasil sobe, o dólar normalmente cai e vice-versa. Então, dessa forma, eu ia ter uma certa proteção do meu capital que está alocado no Brasil, conseguindo aproveitar a subida do dólar. E vale lembrar que quando o dólar sobe, você está se protegendo de uma forma, mas ao mesmo tempo, a Bolsa dos Estados Unidos pode subir. Ou seja, se o S&P 500, que é o indexador que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, sobe e ao mesmo tempo o dólar sobe também, você ganha duas vezes, porque se você tem ações nos Estados Unidos, elas se valorizam e com isso o dólar se valoriza também. Então aquele seu patrimônio se valoriza das duas formas. Então da mesma forma que eu analisei minha carteira no Brasil, decidindo investir em ações e em fundos imobiliários, eu fiz a mesma coisa para os Estados Unidos. Eu analisei quais ações e quais fundos imobiliários de lá eu gostaria de investir. Só que aqui vale a gente ressaltar que nos Estados Unidos existem algumas diferenças, especialmente para os fundos imobiliários. Lá, eles não operam como fundos imobiliários, e sim como REITs, que é Real Estate Investment Trusts, que nada mais é do que empresas do setor imobiliário que elas podem tomar dívidas para crescer, ou seja, elas não dependem só do patrimônio do fundo, e com isso elas conseguem ter uma alavancagem maior para poder crescer no longo prazo. Então, isso é muito atrativo, porque além de estar com um investimento alocado no setor imobiliário, elas podem performar como empresas, porque já que elas podem tomar dívidas para crescer,
Isso faz com que muitas vezes elas consigam ter uma lucratividade melhor. Então, basicamente, nos Estados Unidos existem 3 classes de ativos que são mais populares, que são as stocks, que são as ações americanas, os REITs, como a gente falou, que são similares aos fundos imobiliários no Brasil, e os ETFs, que são os fundos de investimentos que replicam índices ou setores da bolsa. Se você não sabe o que é ETF, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, onde eu explico melhor como eles funcionam e o que você deve saber sobre eles. Então, depois que entendi esses 3 tipos de investimento lá fora, eu comecei a estudar um pouco mais sobre quais ativos eu iria escolher de acordo com os objetivos que eu estava buscando. Então, antes de você começar, eu quero reforçar que o mais importante é você estabelecer os seus objetivos, desenhar sua carteira e como vai ficar sua alocação e aos poucos ir aportando e ir chegando nesse balanceamento que você desenhou. Claro que nada é fixo, então você sempre deve estar buscando revisar essa sua carteira para ver se ela continua fazendo sentido de acordo com os objetivos que você tem traçado. E muitas pessoas ainda têm um certo bloqueio para começar a investir no exterior, porque ele tem algumas crenças que são limitantes. Uma delas é acreditar que precisa falar fluente inglês. A segunda é que acredita que tem muita burocracia para começar a investir lá. A terceira é que precisa acumular muito capital para conseguir investir em dólar. Enfim, entre outras, mas as principais seriam essas. E a boa notícia é que nada disso hoje existe mais, porque existem plataformas e até corretoras que são feitas por brasileiros e que têm todo o suporte em português e que te ajudam a começar a investir com o mínimo de dinheiro possível e sem taxa de corretagem, sem nenhuma burocracia. Uma que eu acredito muito e que eu recomendo, e eu vou deixar até o link na descrição para quem quiser abrir conta, é a Passfolio. Eu fiz uma live com eles esses dias dessa semana, tirando todas as dúvidas de quem gostaria de começar a investir no exterior. E se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato direto com eles ou até comigo. E se você abrir conta com esse link que está aqui embaixo, você concorre a uma ação de 5 a 100 dólares na tua carteira de graça. Então corre lá, abre a tua conta e você vai ver que você pode começar a investir com apenas $1 e comprar também ações fracionadas, ou seja, você não precisa juntar um dinheiro relevante para começar a investir. A partir de $1 você já consegue comprar a sua primeira ação. Só ressaltando que para você concorrer a essa ação de graça na tua carteira de 5 a 100 dólares, você precisa fazer um primeiro depósito de pelo menos $25. Bom, então para resumir, é importante que você comece a investir no exterior, primeiro para diversificar sua carteira, segundo para diminuir os seus riscos no longo prazo, porque se acontecer alguma coisa de um risco sistêmico no Brasil, você está protegido com investimentos lá fora. Terceiro, porque você pode ganhar de diversas maneiras, não só com a valorização do dólar, mas também com a valorização dos ativos que estão lá. Outro fator que é muito importante de levar em consideração para investir lá fora é a valorização do dólar. Desde o plano real, o dólar só vem se valorizando em frente ao real no longo prazo. É claro que em curtos períodos de tempo ele pode se desvalorizar, mas quando você investe visando o longo prazo, a gente consegue notar pelo histórico que o dólar só vem subindo conforme o passar dos anos. Então é importante você estar com o seu capital protegido numa moeda estrangeira e que seja tão forte como o dólar. Eu falo isso porque muitas pessoas comentam hoje que o dólar está muito caro e preferem esperar o dólar se desvalorizar. Mas eu vi isso também quando o dólar estava 3, quando o dólar estava 4 reais. Então muitas vezes, se você deixa de começar, você perde o bonde e isso só te impede de começar cada vez mais. Então busque começar o quanto antes e vá acumulando patrimônio ao longo do tempo. E você vai ver que, independente da cotação do dólar, no longo prazo você sempre sai ganhando. Outro ponto importante também para você ter os investimentos lá fora é que as maiores empresas do mundo estão lá. Então se você pegar a Apple, por exemplo, só ela já vale mais do que todas as empresas listadas na Bolsa do Brasil inteiro. Então quando você investe numa empresa desse tipo, você tem muito mais segurança do teu capital estar bem alocado numa empresa resiliente versus a estar investido só no Brasil. Além desse benefício das stocks, os REITs, que são aquelas empresas do setor imobiliário que eu falei, oferecem também uma gama de setores muito maior do que no Brasil. Então, além de contemplar todos os setores que o Brasil contempla, como por exemplo shoppings, setor logístico, setor de lajes corporativas, eles oferecem também setores como data center, como infraestrutura e entre outros que também são muito interessantes de se analisar.
Então eu sugiro que você comece a estudar esse mercado no exterior, mas o mais importante, comece a diversificar a sua carteira lá fora, porque isso vai te trazer uma segurança maior, além de poder também te trazer um retorno no longo prazo muito mais interessante. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais da importância de investir no exterior. Se você ainda não começou ou se interessou por começar a investir pela Passfolio, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você comece a investir de graça e abra sua conta em menos de 10 minutos. E, além disso, ganhe também a sua ação de 5 a 100 dólares de graça na sua carteira. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!